dia 28 de julho, O Bom Gigante Amigo, um filme que tinha tudo para ser um dos melhores do ano, especialmente se você gosta de filmes infantis. Bom, o diretor é o Spielberg, para começar, e o filme é baseado num livro do Roald Dahl. Ele é autor de Matilda, Fantástica Fábrica de Chocolate, até os Gremlins foram vagamente inspirados na sua obra. E o roteiro é da Melissa Mathison, que assinou o roteiro de ET, ali junto com Spielberg, ou seja, com um trio desses, o que poderia dar errado? Infelizmente, algumas coisas dão errado sim, mas primeiro vamos ao enredo. Bom, o filme conta a história de uma menininha chamada Sophie, que é super inteligente, gosta de ler e tal, e é órfã. E uma noite ela vê um gigante andando pelas ruas de Londres e é sequestrada por ele e levada para a Terra de Gigantes. Lá, ela descobre que, na verdade, esse gigante é bonzinho e, o mais importante, é vegetariano, porque todos os outros gigantes são ogros e comedores de criancinhas. Os dois acabam formando uma grande amizade e tal e resolvem impedir que esses gigantes comam as crianças de Londres. Ou pelo menos essa é a explicação mais nobre, porque na verdade o que eles realmente querem é parar com o bullying que esses gigantes fazem no Gigante Bonzinho. Bom, esse é o contexto, mas como eu falei pra vocês, tem alguns problemas, então vamos a eles. O primeiro é a personagem Sophie, que não é muito bem desenvolvida. Então a gente não sabe nada sobre ela antes dela encontrar o gigante, até porque ele aparece muito cedo. Apesar da gente saber que ela gosta de ler e ter sempre um livro na mão e tudo mais, isso não parece ter uma função narrativa na história, não parece ter um motivo. Então ela não se inspira nas histórias dos livros para criar soluções, ela nem é tão criativa quanto você esperaria que ela fosse. O fato dela ler serve mais para ela falar de um jeito mais pomposo e ficar corrigindo as palavras erradas do bom gigante, enfim. Por outro lado, o gigante em si é um personagem muito interessante. Ele é interpretado pelo Mark Rylance, que surpreendeu todo mundo esse ano ao ganhar o Oscar de ator coadjuvante por Ponte dos Espiões. E aqui a gente consegue ver muito melhor porque realmente é um grande ator. E o mais interessante sobre esse personagem é que ele caça e compõe sonhos para depois distribuir à noite ali pela cidade. E a história poderia focar muito mais nisso, nessa coisa de sonhos e pesadelos e tal, criar um conflito aí. Mas ao invés disso, o roteiro privilegia a briga mais bobinha aí entre o gigante bom e os maus. Enfim. Quem viu os trailers provavelmente achava que esse filme ia ser um pouco mais sombrio e agradar adultos e crianças também, mas na verdade ele tem um tom muito mais infantil e aposta até num humor muito pastelão. Os gigantes são meio bobos, meio atrapalhados e tal, e tem algumas soluções muito ingênuas assim pro roteiro. Então, uma hora a Sophie sugere que eles vão se encontrar com a rainha, porque a rainha vai saber o que fazer e tal. Então, tudo acaba se resolvendo de um jeito muito simples, muito óbvio, muito infantil mesmo. Por outro lado, o visual é um ponto muito alto do filme. Se você viu o trailer, você provavelmente ficou encantado com ele e com razão. A iluminação é o ponto mais forte, provavelmente, né? Então os ambientes são escuros, iluminados por pequenos pontinhos coloridos, azuis, roxos, amarelos e tal. Isso dá um toque de fantasia, dá um clima meio de sonho para toda essa história, é muito bonito mesmo. E apesar de ter muito CGI, os cenários parecem palpáveis, assim, eles parecem mais concretos, então a cidade ali perto do orfanato e tal parece uma miniatura feita para stop motion. Na verdade, tudo parece um pouquinho de brinquedo e tem um charme muito grande nisso. Mas nem tudo do visual é positivo. Então os gigantes, apesar de terem feições dos atores e serem relativamente bem feitos, eles não têm peso. Então, quando eles andam pela cidade e tal, eles ficam meio atrapalhados, parecem flutuar, não parecem nem estar na mesma cena que os humanos. Faltou alguma coisa aí. Outro problema muito grande nesses gigantes são as proporções, que parecem nunca estar realmente certas. Então, dependendo da cena, dependendo de com quem eles estão contracenando, eles parecem maiores ou menores. E incomoda um pouco, parece que faltou cuidado. Enfim, O Bom Gigante Amigo não é um filme para adulto. Essa é a grande conclusão que a gente chega. Se você está esperando ver um Spielberg em grande forma, com aquelas aventuras incríveis, aquelas crianças super espertas que marcaram mesmo a filmografia do diretor, pode esquecer, não é esse tipo de filme. Quem vai gostar são as crianças e arrisco dizer que as crianças mais novinhas mesmo. Acho que 10 anos é o limite. Uma pena, esperava mais.